Boa noite a todos. É com uma satisfação enorme que iniciamos o nosso trabalho do Iamate Jur, no dia de hoje, 18 de agosto de 2020. Hoje o Iamate ele está em festa. Recebemos vários doutrinadores, tanto locais como a nível nacional. E sem mais delongas, eu quero apresentar os nossos apresentadores de hoje. Nós temos conosco na sala o professor Giovanni Santin, colega advogado, colega professor universitário, assim como a doutora Michele Donegar e a doutora Flávia Moretti, advogada, presidente da subseção da OAB Várzea Grande, e também o nosso professor Luiz Flávio Durso. O tema que o professor Luiz nos traz é um tema de grande relevância, a ampla defesa e contraditório no tempo de pandemia. E antes de passar a palavra para o professor Luiz Durso, eu tomo a liberdade de falar parcialmente o seu currículo. Ele é pós-doutor na área criminal pela Faculdade de Direito de Castilla, na Espanha, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, professor monitor concursado de Direito Penal da USP, professor doutor honoris causa da Faculdade Toledo de Direito, professor emérito da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, professor emérito da Escola Paulista de Direito, a EPD, participou de várias bancas de monografia e doutorado pela PUC. Dentre os principais cargos por ele ocupado, destaco aqui como ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de São Paulo, eleito por 3 vezes, sendo a primeira vez em 2003 para o triênio 2004-2006, reeleito para o triênio 2007-2009 e 2010 e 2012. É presidente do LIDE Justiça, Grupo LIDE, acadêmico titular da cadeira número 51 da Academia Paulista de Letras Jurídicas e membro do Inter-American Bar Association. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Luiz Flávio Durso, para que discorra sobre o seu tema e nos brinde com a sua oratória. A palavra está com o senhor, professor. Boa noite a todos. Meu caro doutor Pedro Paulo, em primeiro lugar, agradeço a apresentação. É evidente que esta leitura de currículo aí... Você sabe que você me fez lembrar, antes de eu soltar os demais, você me fez lembrar de uma senhora que perdeu o marido e aí, durante a madrugada, ela estava no velório. Marido lá no caixão, ela, a filha, e vinham chegando as pessoas. E o camarada chegava a ela e dizia: puxa, perdemos um grande homem, um homem extraordinário, uma figura extrema de bondade. Aí chegava outra criatura: oh, mas que sujeito espetacular, um grande profissional, um humanista, etc. E os elogios foram se somando até que, alta madrugada, essa mulher vira para sua filha e diz: minha filha, vamos embora daqui, esse não pode ser o seu pai. Eu me senti um pouquinho assim, porque na medida em que o colega foi trazendo aí todo o currículo, evidente que tem um cunho de generosidade nesta apresentação. E nessa apresentação eu me estendo em homenagens à querida doutora Flávia Moretti, digníssima presidente de uma subseção importante da nossa OAB. Sabe, Flávia, que eu respeito sobremaneira aqueles colegas que se dedicam à OAB, porque
ao contrário do que muitos pensam, não é comum nós termos abnegados que, privando-se do convívio familiar, do seu escritório, do seu lazer, dedica seu tempo para a causa maior da advocacia, dedica seu tempo para a nossa entidade em defesa da nossa classe. Portanto, fica aqui uma homenagem que me permita fazer em sua pessoa a todos os colegas que integram esse sistema OAB em todo o nosso país. Quero também saudar a doutora Michele Donegat, as minhas saudações. Fico muito feliz em estar dividindo esta mesa virtual com duas queridas colegas, ao lado também do doutor Giovanni Santin, eminente professor também da área penal, que certamente hoje propiciará, na troca de ideias, um aprendizado que eu terei o privilégio de obter aqui dos colegas todos. Bom, o tema que nós pensamos... deixa-me fazer uma saudação ao Fábio Capilé. Fábio Capilé, que estava conosco até instantes atrás, nos recebeu carinhosamente, foi o portador deste convite, o presidente do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, e eu quero prestar uma homenagem também a ele e dizer da importância da sua participação à frente destas entidades todas. O seu convite eu aceitei para nós, juntos, discutirmos, meditarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre essa questão que envolve o direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório, em tempos de ódio, em tempos de pandemia. Na verdade, são coisas distintas. Tempo de pandemia é uma coisa, tempo de ódio é outra, mas, no fim, nós estamos vivendo tudo junto. E é por isso que vale a pena uma reflexão. Mas eu remontaria um pouquinho ao passado. Eu vou lá na Bíblia para buscar aquele momento em que Caim matou Abel. E Deus, antes de puni-lo, quis ouvir as suas razões. Aí talvez nós tenhamos a semente do direito de defesa. Deus respeitou o direito de defesa, lá na Bíblia. Imagine o que representa a necessidade desse exercício pleno do direito de defesa para a aspiração da alma humana. E é nesse contexto de evolução do direito de defesa que nós chegamos a um instrumento para recuperar o passado, o episódio pretérito, a fazer com que do debate surja ou não a oportunidade de se punir alguém, garantindo a este alguém que traga todos os argumentos, todas as suas informações sobre aquele momento pretérito. Eu, às vezes, digo aos alunos, quando nós estamos pensando em processo penal, nós estamos pensando num videotape sem fita. Nós estamos pensando em recuperar um momento do passado por outros mecanismos que não os tecnológicos. E, para isto, o processo penal é que se presta. Quando nós, no processo penal, trazemos as provas para reproduzir aquele momento pretérito. E estas provas, testemunhais, documentais, periciais, elas vão reconstruindo aquele momento e traz um grande desafio, que é exatamente fazer com que alguém que não estava lá naquela oportunidade vá decidir sobre a vida dos personagens que naquele momento estavam naquele episódio. O juiz, portanto, só poderá se valer daquilo que lhe for trazido. E este é um grande desafio. Um grande desafio para a acusação, um grande desafio para a defesa, um grande desafio para a justiça. Justiça que, como nós sabemos, é a nossa, é a dos homens.
formada por homens falíveis, de modo que a justiça é falível como falível é o homem. Assim sendo, o erro judiciário está presente diariamente em nossos tribunais. Daí, um reclamo para que possamos nos empenhar mais a evitar o quanto possível o erro judiciário. E, nesse contexto, é que chegamos aos dias atuais, onde o direito de defesa, recentemente, vem sofrendo os seus reveses. Sofre um patrulhamento e sofre uma perseguição. Há pouquíssimo tempo, nós tivemos grandes operações que mudaram a história da justiça brasileira. Não preciso aqui tecer mais detalhes, mas a Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, que é um marco nessa trajetória. Mas, se por um lado representou um novo momento onde a justiça passou a se ocupar daqueles que normalmente, historicamente, não se ocupavam, nós assistimos, durante a Operação Lava Jato, assistimos abusos, assistimos uma série de situações que traduzem uma grande ilegalidade sofrida por muitos. O que nós queremos, todos nós estamos aqui numa mesa virtual, mas todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, aqueles estudantes, os nossos colegas desse país afora, que um dia resolveram estudar direito, que um dia sentiram que havia alguma coisa diferente dentro de si, uma fagulha que o fazia reagir a uma injustiça, algo que, na sua concepção, estivesse errado. E esta vontade de mudar as coisas nos arrasta a uma faculdade de direito e esta nos transforma. E, a partir dessa transformação, que é uma transformação gigantesca, fazendo um parênteses aqui, devem estar nos ouvindo muitos estudantes de direito. Quero aproveitar, fazer uma homenagem, porque hoje é dia do estagiário. O estagiário de direito, muitas vezes, é aquele que carrega o piano no escritório. Então, minhas homenagens aos estagiários de direito. E, nessa esteira, aos estudantes de direito, estudantes que têm a missão de levar à frente as tradições acadêmicas das nossas faculdades, o pendure e tantas outras tradições gostosas. Mas até aproveito também para lembrar Pedro, Santim, Michele e Flávia, de um ex-presidente da nossa OAB aqui de São Paulo, Raimundo Pascoal Barbosa, que ele dizia: o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. E assim é. A vida acadêmica fervilhando nos aperfeiçoa, faz com que possamos interagir com os nossos colegas, semear aquelas amizades que ficam para toda a vida. E depois, no dia a dia, nós passamos a ter os nossos papéis, sempre buscando esse ideal de justiça que nos inflamou e que nos inflama e nos apaixona pela vida toda. Há dias atrás, eu participava de um debate com alguns colegas e um deles falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Disse-me ele: nós estamos vivendo um apartheid nas carreiras jurídicas. O juiz briga com o promotor briga com o advogado briga com o juiz e ninguém se entende. Como se nós tivéssemos segmentos de origens diferentes, de destinos diferentes, de finalidades diferentes a disputar espaços políticos. Eu ouvi isso com muita tristeza, porque, no fundo, a realidade nos mostra que isso é uma verdade. Mas é triste que assim seja, porque todos nós saímos de uma faculdade de direito. Quando olhamos
na Faculdade de Direito para o lado, nós vemos o futuro juiz, o futuro delegado, o futuro promotor, o futuro advogado, ex-adverso, e cada um cumprindo o seu papel, com a mesma origem que tivemos, e isso nos coloca ligados para todo sempre, buscamos aquele ideal comum de construir a justiça, cada um cumprindo o seu papel. Eu aprendi com o meu pai, que se formou em 1956 na Faculdade do Largo São Francisco, o conceito de família forense. E sempre procurei cultivá-lo, de modo que o juiz, o promotor, o delegado, o advogado, ex-adverso, não são inimigos, jamais. Nós somos colegas que devemos respeito, que devemos, acima de tudo, lealdade. E até os colegas mais novos, não se esqueçam, o cliente passa, o colega fica, e fica para a vida toda. De modo que precisamos entender um pouquinho essa mecânica e essa magia para atuar de maneira corajosa, de maneira brava, buscando o melhor na defesa do seu cliente, mas respeitando a parte contrária, respeitando esses personagens todos que constroem essa justiça que diariamente perseguimos. Eu, outro dia, também fiquei bastante entusiasmado quando, no Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, o nosso presidente Cagé me designou para ser o relator no exame da proposta que está sendo apreciada no CNJ sobre o júri virtual. E aqui eu linko com a situação da defesa diante desses recursos tecnológicos. Júri virtual é uma excrescência, uma barbaridade, é uma ilegalidade, viola princípios constitucionais básicos, de modo que não é porque estamos numa pandemia ou porque temos dificuldades operacionais e presenciais que nós possamos achar que dá para fazer a justiça mais justa, que é aquela feita pelo Tribunal do Júri, onde os jurados são a expressão maior da vontade do povo, a propiciar que isto se efetive à distância, com o juiz num canto, o promotor no outro, o advogado no outro, jurados no outro e o réu no outro, e testemunha sabe lá onde. É uma ficção absurda que não podemos admitir, mas o CNJ está tentando regulamentar essa excrescência. E nós estamos reagindo nessa campanha que institutos de advogados estão realizando, juntamente com o IBCCRIM, com a nossa ABRACRIM, e a resistência deve ser muito grande, no sentido de que o avanço tecnológico para o exercício da defesa ele deve ser bem-vindo com a parcimônia, com a responsabilidade e com as cautelas. Eu cito sempre uma situação que vivi, caro Santim, numa audiência onde o interrogatório por videoconferência, que eu resisto, tenho meu pé atrás com relação a tudo isso, mas o interrogatório é o único momento que o acusado pode falar de viva voz ao seu juiz e que este interpreta a sua expressão corporal, o seu olhar, os seus trejeitos, tudo. Ele olha o homem da cabeça aos pés e todas as reações, e, de repente, na videoconferência, nós temos a distância e a frieza de uma tela, fazendo com que, quase numa asepsia, o preso fique longe, e aí não se sente o cheiro do homem, muito menos da cadeia. É uma situação que muitos têm uma ideia vaga do que seja. Cadeia, nós vamos, nós frequentamos, mas o juiz, o promotor, que manda as pessoas para lá, também precisam ir, também precisam ver aquelas condições.
mas a ideia da asepsia é distância. Então, não tira o homem da cadeia. E a distância, ele vai ser ouvido e vai acompanhar todas as etapas processuais. Está errado isso. Que vá o juiz lá na cadeia. Vamos lá, fazemos audiência lá dentro. Não dentro da cela, por óbvio, mas na administração é perfeitamente possível, mas eles não querem. E por conta disso, eu conto de uma passagem que tive logo no início dessa história de videoconferência, com uma audiência para reconhecimento que a vítima faria do seu furtador, que estava preso, hein? E ali nós fomos na Barra Funda, que é o grande fórum criminal existente aqui em São Paulo, isso há muitos anos, isso deve ter uns 15 anos. E havia um aparelho de TV, o acusado estava numa unidade prisional muito distante, nem havia audiência de custódia, nada disso, ele estava lá, tinha sido preso e removido. E então o juiz pergunta à vítima: foi a esse indivíduo aí que você está vendo na TV que te furtou? E a vítima olha e diz assim: acho que não, viu? O sujeito que me furtou era mais escurinho. E aí o juiz dá um sinal, vai um estafeta ali, mexe na televisão, a imagem fica mais escura, e aí ele pergunta: olhe de novo. Aí a vítima diz: agora parece, acho que foi ele, sim. Reconhecimento criminal assim, é essa barbaridade. Esse é um exemplo das barbaridades todas que a tecnologia sem cautela pode propiciar num processo criminal, onde, volto a dizer, nós estamos reconstruindo o passado para aplicar uma pena em alguém. Razão pela qual a ideia da defesa, que sofre essas pressões todas, principalmente nos momentos em que a opinião pública se levanta contra, às vezes, alguma modalidade criminosa, como a corrupção recentemente, se levanta contra, lá atrás, os sequestros, o tráfico de entorpecente, que deu origem à lei dos crimes hediondos, essa hedionda lei dos crimes hediondos, que, quando veio à luz, proibia a liberdade provisória, com os em fiança, aquelas barbaridades que assistimos vez por outra no movimento pendular nesse país, onde a opinião pública se mobiliza, pressiona o Congresso produz leis para atender esta pressão popular e o ideal de justiça fica em segundo plano, porque o que vem para o palco é a vingança, o que vem para o palco é a reação, mais de um desabafo, de manifestação das frustrações próprias do que efetivamente de justiça. E isso nós vemos no dia a dia, quando um indivíduo é acusado. Aliás, nós, todos advogados criminais, temos 1000 histórias, até de parentes que nos questionam: como é que você pode dormir sossegado? Como é que você tem a consciência tranquila? Você defende criminoso. Primeiro, eles não entendem que o que nós estamos fazendo é defendendo o homem acusado de um crime, que, se for culpado, vai ser condenado. Não pode ser condenado mais do que a lei estabelece. A ideia de justiça é julgamento justo. E esse é o nosso papel. Eles não entendem isso. Porque, no fundo, eles só vão entender se sofrerem uma acusação criminal. E quando sofrem uma acusação criminal, não fica ninguém. Está lá aquela obra que traz a expressão maior, as misérias do processo penal, de Canelucci, que diz: o único a sentar no último degrau da escada com o acusado somos nós, advogados criminais. Não fica nem parente. Na prática, a presunção de inocência, que é um primado constitucional, que a defesa tanto luta por ela, na prática muda tudo. Na prática, o princípio é onde a fumaça há fogo. E o indivíduo condenado, o indivíduo acusado, se for acusado por crime sexual, então nem falar.
que aí é uma desgraça para a vida dele, mas acusado de qualquer coisa. A opinião pública se movimenta para confirmar, para reforçar a acusação. É da natureza humana esta perversão. Ao contrário, nós não somos solidários por natureza. Não há uma preocupação generalizada de cautela a fazer, será? Acusar o indivíduo de tal coisa? Será? Vamos duvidar primeiro, vamos esperar as provas, vamos verificar, vamos ouvir a defesa, vamos ouvir o que ele tem de informação. Não, aqui funciona assim. O indivíduo que é acusado, os outros imediatamente dirão: ah, eu sempre desconfiei. Olha como ele penteia o cabelo. Veja como ele senta. Olha como ele se veste. Olha isso, olha aquilo, e tudo serve para justificar a acusação, por mais infundada e leviana que seja. A ideia, portanto, é do onde é fumaça, fogo. Isso só muda quando a acusação recair sobre alguém muito próximo, muito próximo. Aliás, a hipocrisia da sociedade, eu ouvi ontem de uma pessoa conhecida que, bradando nas redes sociais, mandou-me uma mensagem dizendo que é absurdo o aborto de uma criança, de uma menina de 10 anos. E eu que defendo a vida, eu não posso admitir esse aborto. Mas não faz uma semana que esse indivíduo me mandou uma mensagem pedindo pena de morte para corrupto. E aí eu tive a pachorra de mandar uma mensagem dizendo que você defende a vida do feto que vai ser abortado. Mas aquele acusado de corrupção, você falou que quer pena de morte para ele? Ah, mas aí é diferente. Sempre é diferente. Sempre é diferente. Quando a premissa que você traz é diferente. 2 pesos e 2 medidas, sempre será diferente, mas a lei não pode ser diferente, a justiça não pode ser diferente. Então, quando nós falamos em direito de defesa, em contraditório, em devido processo legal, em presunção de inocência, em tempos de pandemia e em tempos de ódio, nós estamos falando que todos esses princípios devem reger o sistema permanentemente. Não é neste episódio, não é no outro episódio, mas sim sempre. E só temos perenidade quando obtivermos segurança jurídica, que é outra coisa que, lamentavelmente, sofre seus abalos diariamente em nosso país. Então, para concluir essa fase inicial, só para provocar o nosso debate aqui, eu fico perplexo em verificar o grau de toxicidade, de nocividade, o grau de ódio, de perversidade que o indivíduo consegue colocar nas suas redes sociais. Muitos acreditando no anonimato, outros não, de cara lavada, assinando as barbaridades que produz. E as redes sociais também têm as suas peculiaridades. E eu encerro a minha primeira participação aqui para ouvir os colegas, mas contando um episódio. Eu falo muito pouco em redes sociais. E é um problema, porque se eu pudesse, não estaria nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp. Principalmente. Mas o sujeito monta o grupo e me inclui. Se eu saio, eles ligam para dizer: escuta, por que você saiu? O que você tem contra nós? Eu digo: não tenho nada. Só que eu já estou em 20, 30 grupos. Eu não tenho nem tempo para ficar vendo aquelas mensagens todas. Principalmente aquelas bom dia, boa tarde, boa noite, e outras que são aquelas correntes para isso, para aquilo e tal. Bom, fato é que eu, por hábito, não saio dos grupos para não ofender os demais.
mas não falo. E um belo dia, nós temos um grupo aqui que é dos ex-conselheiros da minha época da OAB, viu, Flávia? Todos os conselheiros lá. Muito bem. E eu vejo uma mensagem assim: o Durso tem razão. Quando eu vi essa mensagem, eu falei, mas eu não falei nada? Como é que eu tenho razão? E aí eu dou uma olhadinha e eu vejo que, sem querer, eu fiz uma gravação, Pedro Paulo. Sabe quando aparece aquela gravação de áudio? Sem querer eu fiz. Aí eu toquei ali, era a gravação de 1 segundo e só tinha um pequeno chiado, nenhuma palavra, nada. Muito bem. Aí vem uma segunda mensagem. Estou de pleno acordo com o presidente Durso. Falei, meu Deus, será que captou alguma coisa e eu não estou conseguindo ouvir aqui? Meu irmão está no grupo. Eu liguei para o meu irmão, falei, olha, eu vou sair, verifique se saiu alguma coisa, se captou alguma coisa sem querer, e porque o pessoal diz que está concordando comigo, eu não falei nada. Aí meu irmão ouviu e falou, olha, só tem 1 segundo aqui de chiado. E assim, eu fui verificando várias mensagens que estavam concordando comigo. Eu falei, mas que troço maluco, eu não falei nada. O meu irmão está no grupo, não ouviu nada. Eu não sei o que está acontecendo. Aí um sujeito, Flávia, pega a Michele e coloca assim, o silêncio do Durso foi muito eloquente. Eu concordo com ele. E aí eu vi a loucura, porque eu não falei nada, mas eles interpretaram o meu silêncio. E aí começou um debate em torno do meu silêncio, ou quando eu não falei nada. Agora, imagine, se eles interpretam o silêncio, quando você fala A, B, C, todo mundo interpreta como quer. E aí tem formas e formas. Você não tem impostação vocal, você não tem a forma de dizer, você não tem a expressão, você só tem palavras. Palavras que podem ser lidas e interpretadas como quiser. Daí nós temos as grandes brigas nesses grupos que... E é interessante, porque um se milindra, vem 10, 15 em solidariedade. Ninguém foi chamado para falar nada, mas o pessoal vem e crucifica um determinado sujeito. Às vezes retiram-no do grupo. Outra parte do grupo vem em solidariedade à vítima e diz, não, põe ele de novo, senão eu saio também, e aquilo vira um inferno. É como se ninguém tivesse o que fazer, quando, na verdade, todo mundo tem muito o que fazer e aquilo nos ocupa tanto, porque eu vejo que 80%, 90% do tempo despendido para esses grupos de WhatsApp, eles se destinam à proliferação da maledicência, da crítica, da fofoca e do ódio. Pouquíssimas vezes eu vi uma mobilização positiva em favor de alguém nesse tipo de grupo. O que não é uma peculiaridade do grupo, mas é uma peculiaridade nossa, da natureza humana. Porque o grupo que está lá no boteco faz a mesma coisa, só que ali é entre 5 e 10. Aqui pega uma repercussão e, se viralizar, então, pode até destruir a vida de alguém. Razão pela qual o direito de defesa, em tempos de ódio, precisa ser mais cuidadoso, mais ampliado e mais exercitado para que as injustiças não se proliferem nesses mecanismos todos que o avanço tecnológico nos coloca à disposição. Eram essas as considerações iniciais para ouvir aí todos os colegas e debater um pouquinho sobre tudo isso. Muito obrigado. Obrigada aí, doutor Durso, do doutor Luiz Flávio Durso. Fico honrado de estar aqui nessa mesa virtual, nesse debate virtual. Eu, enquanto estagiária de Direito, conheci, né, e assessora do doutor Luciel Tavares na OAB Mato Grosso, tive a oportunidade de passar alguns momentos aí
aprendendo e conhecendo mais o direito e o trabalho institucional da OAB, e ali vem o meu amor pela nossa instituição e a minha dedicação. Muito obrigada pela deferência no início, pela singela homenagem, e realmente a gente deixa família, deixa escritório, deixa cliente para estar a par, né, como esses colegas nossos aqui do IAMAT, que também se dedica tanto a coordenar, o nosso Fábio Capilé aí, que está relutando e revivendo esse nosso IAMAT aqui no estado de Mato Grosso. Doutor Durso, nessa época da pandemia, do ódio, nessa questão que nós sofremos, quanto instituição, quanto gestora, a gente está se sentindo amarrados, né? Porque o CNJ vem de cima para baixo, rasga processo penal, rasga a Constituição, né? Eu falo que está rasgando, né? Porque eu não falo só no processo penal, mas a gente está tendo debates. Flávia Moretti, não atua na área criminal, mas a área criminal faz parte da minha vida como gestora institucional. Então, assim, eu vejo o sofrimento dos advogados criminalistas com a questão da pandemia, não poder entrar no presídio, não poder conversar pessoalmente com o seu cliente, não poder ter a audiência de custódia. Nós estamos sem audiência, suspensa a audiência. E, assim, isso há um prejuízo muito grande para o advogado criminalista no âmbito da defesa, né? Preliminar criminal, vamos colocar assim, né? E que eu peço, eu pergunto assim, como debatedora para o doutor, o que o advogado que está aqui na ponta, que está ali com o cliente dele, pode trabalhar com isso para evitar, porque a gente vê que vem as regulamentações de cima para baixo, passando em cima de leis federais, porque a gente tem que pensar que nossos códigos, processo penal, processo civil, CLT, são leis que passaram, e aí vem o CNJ passando determinadas situações processuais porque tem que acontecer desse jeito agora, tem que fazer desse jeito agora, e nós temos que engolir. O advogado não teria instrumentos específico, doutor Durso, para nós estarmos trabalhando uma defesa maior, para realmente ter essa defesa ampliada para o seu cliente, para a advocacia? O mudo está sem som. Desculpe. Agora sim? Obrigado Tá. pela pergunta, obrigado pela intervenção. Vamos lá, eu ponderaria o seguinte. Nós temos uma relação Estado-cidadão muito desigual. O Estado todo-poderoso, o cidadão visto isoladamente com todas as suas fragilidades. O mecanismo para tentar equilibrar um pouco dessa relação é exatamente o Estado dotar alguém que conhece o sistema e que tem uma proteção maior do que o próprio cidadão, para que, em nome dele, assistindo-o, possa garantir a sua defesa. O Estado, portanto, por meio da produção legislativa, cria este segmento de pessoas que se tornam os garantes. Aqui somos nós. O papel do advogado com relação ao cidadão é de garante. Mas para que possa executar plenamente este papel, absoluta necessidade de nós estarmos dotados de uma condição diferente do cidadão. Porque, senão, o que o cidadão sofre, nós também sofreremos, e se não conseguimos nos defender, vamos defender o terceiro. Impossível. Daí o legislador criou o mecanismo do sistema das nossas prerrogativas profissionais.
Então, aqui eu faço uma distinção. Quando nós, enquanto advogados, verificamos um problema que possa ser corrigido processualmente por algum instrumento jurídico existente no nosso ordenamento, nós, sozinhos, conseguimos reagir. Se for um caso de um habeas corpus, você vai ao seu escritório, monta o habeas corpus, impetra, e você tem um mecanismo jurídico para reagir e para proteger. Todavia, se a vítima somos nós, o que está sendo atingido, acima de tudo, é a nossa condição de garante, é a nossa condição profissional, são as nossas prerrogativas profissionais. E quando as prerrogativas profissionais dos advogados são violadas, nós precisamos reagir em bloco. Não é suficiente a reação individual. Eu sempre preguei, eu fiquei 9 anos à frente da OAB, aqui em São Paulo, e sempre preguei a todos os colegas que a reação é individual, coletiva. Quando um colega estiver num balcão do fórum e for desrespeitado, os outros que estão do lado não podem pensar que aquilo é uma reação àquele colega. Eles têm que entender que é uma reação contrária à atividade de todos. Eu não sei se aí em Mato Grosso acontece igual aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo, se você tiver um infortúnio de encostar no motoboy e este motoboy cair no meio da via pública, vai aparecer tanto motoboy em solidariedade, parando para auxiliar, para não sei o quê, que aquilo é um enxame. De um, aparecem 50 e você não sabe de onde. Eu vivia pregando isso aqui. Eu dizia que nós precisamos ter a solidariedade do motoboy. Um advogado desrespeitado nas suas prerrogativas, nós precisamos ter, nessa solidariedade do motoboy, todos os advogados se unindo. É na porta do presídio, é no balcão do fórum, é durante a audiência. Na prática, não é isso que acontece. Na prática, o advogado silencia. O advogado não quer arrumar problema para ele. Ele acha que, com isso, ele está se protegendo. Mas, ao contrário, ele está se fragilizando, ele está se vitimando, porque o único caminho que nós temos é a nossa união. É aí que reside a nossa força. Nós não temos armas, nós não temos poder estatal, o que nós temos é a nossa união. E quando nós nos unimos em torno da nossa entidade, nós mudamos o país, nós mudamos a história. É por isso que a OAB foi, é e sempre será tão importante, tão cara para a cidadania, para a nossa sociedade brasileira. Porque somos nós unidos em torno de uma entidade. Entidade que é uma abstração jurídica. O que é a OAB? A OAB é uma abstração, uma ficção jurídica. A OAB somos nós. E ela se fortalece quando nós nos unimos. Razão pela qual tudo isso que a Flávia acabou de colocar, no que diz respeito aos desrespeitos que os advogados sofrem neste país, a reação, penso, tem que ser coletiva. Quando você me pergunta, Flávio, o que nós podemos fazer, eu diria, nós, OAB, podemos fazer muito. Nós, advogados, visto individualmente, podemos fazer muito pouco. Eu não sei, na sua cidade, quantos juízes tem, quantas varas tem. Mas há cidades no interior de São Paulo que existe somente um juiz. Se este advogado... Mato Grosso é essa realidade no interior, então, né? Mato Grosso é no interior, não Várzea Grande, mas no interior aí tem cidade que não tem nem juiz. Então, você imagine, Flávia, exigir de um colega nosso, numa cidade onde tem um único juiz,
que, se ele for violado em suas prerrogativas, ele deva reagir contra esse juiz? Sozinho nunca. Ele não pode fazer isso, senão ele não advoga mais. Então, quem tem que fazer por ele somos nós, é a OAB. Quando essa reação vem em bloco, despersonifica. Esse advogado foi a vítima, mas a reação é nossa, não é dele. Então, ele passa a não ser alvo das represálias. Traz para a ordem. Vem fazer represália contra a OAB, que aí nós temos altura para reagir, para suportar. Mas o colega isoladamente é muito difícil. É por isso que eu lutei tanto. E, felizmente, hoje temos uma realidade no que diz respeito à criminalização da violação das nossas prerrogativas profissionais. Em 2004, primeiro ano da minha primeira gestão na OAB São Paulo, eu levei a proposta para o Colégio de Presidentes, 2004, no Paraná. Os presidentes todos das seccionais reunidos, nós levamos a proposta da criminalização e dali saiu, aprovado por unanimidade, o primeiro projeto que foi encaminhado ao Congresso Nacional. 2004. Nós só tivemos isso agora. Foram 15 anos de luta. Foram dezenas de projetos. Projetos que, às vezes, tramitavam, galgavam de uma casa para outra vitórias, mas morríamos na praia. Quantas e quantas vezes? Eu me lembro uma vez, eu ainda estava na presidência da OAB em São Paulo, nós estávamos fazendo um trabalho em Brasília com Michel Temer, que presidia a Câmara Federal. O Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça. Nós tínhamos o senador Tuma nos ajudando. E o fato é que na Câmara Federal nós conseguimos aprovar um dos projetos para criminalizar a violação das nossas prerrogativas. Quando chegou no Senado, o Tuma, o senador falecido, queria ser o relator da matéria, Pedro. Não conseguiu. O relator foi, por um azar do destino, o Demóstenes Torres. O Demóstenes, oriundo do Ministério Público, ele foi contra, sepultou o projeto, antes dos escândalos, das confusões dele lá, sepultou o projeto. Então, um dos projetos que mais esticou, deu trabalho para chegar na boca da aprovação, foi sepultado. E assim nós tivemos muitos. Felizmente, a Lava Jato nos auxiliou. Porque não fosse a Lava Jato, não passaria a lei de abuso de autoridade. Os abusos cometidos lá repercutiram no Congresso e fizeram os congressistas pensar duas vezes. A partir daí, porque começou a chegar neles, eles passaram a entender que não dá para ser aquela confusão. Enquanto era um único partido, os demais diziam, não, com eles não tem problema. É a história do brasileiro. É com o vizinho, não é comigo, não tem problema. A partir do momento em que o canhão vira a mira, aí precisa ter reação. E assim que eu interpreto. Infelizmente, hoje nós temos aprovado o crime específico de violação de prerrogativa de advogado, que recebe críticas, por óbvio. Críticas no sentido de que a iniciativa é do Ministério Público, críticas no sentido de que a pena é baixa. Claro, tem. Mas nós conseguimos vencer um obstáculo que toda vez se levantava. O lobby das autoridades nas suas respectivas entidades de classe. Volto a dizer, respeito o juiz, promotor, delegado, tenho muitos amigos, tenho até parentes que integram essas carreiras. Todavia, é fato, eles tinham receio e foram no Congresso fazer lobby para não ser aprovado o dispositivo que criminalizava a violação das nossas prerrogativas. Conseguimos superar isso, mas difícil. Agora o resto é ajuste.
Mas, no fundo, não é para pôr autoridade que viola a prerrogativa de advogado na cadeia. A ideia não é essa. A ideia é o efeito pedagógico. A ideia é didática. Hoje nós temos, ao contrário da antiga lei de abuso de autoridade, que falava em prerrogativa profissional, e aí era de todos, prerrogativa do médico, prerrogativa do juiz, prerrogativa do... Não, agora não. É prerrogativa profissional de advogado. É proteção para a defesa, para a atividade do advogado. Agora, tendo esse dispositivo, se nós tivermos autoridade que viole a nossa prerrogativa, essa autoridade será processada criminalmente. E, em sendo, terá que contratar advogado para se defender. Isto é didático, porque talvez aí entenda a importância das prerrogativas para o pleno exercício da defesa. Eu queria tanto ver uma autoridade que não respeita advogado ser processada criminalmente e perguntar para o seu advogado como é que está esse processo criminal meu aí de violação de prerrogativa. E o advogado responder, não sei, doutor, eu não consigo ver, não me deixam ter acesso aos autos. Eu vou lá e tenho um chá de cadeira e não consigo exercer a sua defesa, para que eles sintam na carne o que muitos deles fazem conosco, no fundo fazem com a cidadania. Por tudo isso é que eu concluo desse sentido, Flávia, nós precisamos ter reação, sempre. E não é só do desagravo, não, viu? Porque o desagravo é muito pouco. Desagravo é solidariedade ao colega, é coro, é o abraço fraterno para dizer você foi violado, desrespeitado, estamos juntos, mas precisa mais, precisa processar a autoridade violadora. Aqui em São Paulo, eu montei a lista dos violadores de prerrogativas. Hoje, felizmente, o Conselho Federal tem também. Autoridade que viola a prerrogativa de advogado de maneira contumaz, quando se aposenta, vem bater às nossas portas para se tornar um de nós. Ora, nunca respeitou a advocacia enquanto exercia poder, agora que se aposenta quer vir ingressar na OAB. No meu tempo não deixava, indeferia. Eles iam para a justiça, entravam com mandado de segurança e aí, por ordem judicial, ingressavam na OAB. E eu dizia, aos quatro ventos, ingressavam pela porta dos fundos, porque aqui só ingressa quem pela porta da frente, quem respeita a advocacia, quem respeita o advogado enquanto autoridade. E, ao se aposentar, é bem-vindo às nossas fileiras, mas quem não respeita terá o ônus de ter negado a sua inscrição e, se quiser ingressar via judiciário, vai ingressar pelas portas dos fundos. Era isso. Bom, obrigada, doutor Lúcio, mas é realmente o que a gente está vivendo. A gente precisa se unir, os advogados, porque abusos estão acontecendo nessa pandemia, né? As audiências virtuais estão deixando que o advogado realmente exerça a defesa do seu cliente, e a união, e ele tem que levar isso à ordem. Isso eu falo para os advogados, eu falo para os meus advogados, meus grupos de WhatsApp, como o senhor falou, aqui da VG, e falo, gente, manda para a OAB, se percebeu que isso causou alguma situação que realmente você não pode exercer sua defesa do seu cliente, seja ela em qualquer área, mas principalmente a criminal, que é muito peculiar, é bem específica. A defesa penal ela é muito ampla, né? Ela é plena por si só. Então, eu pontuo bem isso para eles, mas obrigada pelas suas palavras aí. Agora eu vou apresentar a doutora Michele Donegal, senhor, né? Nossa colega aqui, que está aqui dividindo a mesa comigo aqui, né, Michele? É advogada, professora universitária de cursos preparatórios para concursos, né? Acredito que vai ter um monte aí de alunos assistindo nós aqui na live. Especialista em Direito Penal, Processo Penal, Direito e Processo Civil e membro da Comissão de Conciliação e Arbitragem do IAMAT.
Seja bem-vinda, Michele. Uma boa noite. Fique à vontade aí. Tá mudo, Michele. Acho que agora foi. Não, ainda não. Se vocês me permitirem, enquanto a professora Michele trabalha essa questão tecnológica, e isso, professor Luiz, mostra como o ambiente virtual, às vezes, dificulta o cerceamento, né, a defesa, né, e propicia o cerceamento de defesa. Imagina numa audiência, como que a professora se sentiria, como é que o seu cliente se sentiria. Imagina no júri. Sem ela poder ter o direito de fazer uso da sua voz para defender. Então, professor, enquanto a senhora arruma o teu microfone, eu tomo a liberdade de convocar o professor Giovanni Santin, professor, advogado, dividimos os bancos da academia ainda enquanto lecionávamos na mesma universidade, hoje estamos em universidades diferentes, e o professor Giovanni, ele é membro da Comissão de Direito Penal do nosso IAMAT, é um advogado atuante no estado de Mato Grosso, e sem mais delongas, eu passo a palavra para ele, para que ele faça uso, e posteriormente a gente passe para a professora Michele. Giovanni, a palavra está contigo, pode seguir. Obrigado, Pedro Paulo, amigo querido, fico muito honrado pelo convite, em poder estar aqui conversando, ouvindo, discutindo questão de grande relevância, principalmente em tempos sombrios como este que nós estamos vivendo em nosso país. É um prazer, doutor Luiz Durso, em poder dividir aqui a fala com o senhor, com a doutora Flávia, com a doutora Michele, a Michele carinhosamente, e para mim existe hierarquia, Michele, por isso que eu te chamo antes de tudo de professora. Então, antes vem a professora, para depois vir a doutora. Então, é um grande prazer poder estar aqui e ouvi-los. Eu gostaria de falar algumas palavras breves, doutor Luiz Durso, porque eu passei mais tempo da minha vida na academia e como assessor de desembargador. Então, eu tenho uma formação toda do Rio Grande do Sul, tanto na graduação quanto a especialização em mestrado. Advoguei por 2 anos lá. Depois, em 2006, vim para o estado de Mato Grosso e fui assessor por um período de 13 anos, assessor desembargador e atualmente como professor da Universidade Federal, e voltei à advocacia. E desde o tempo que eu estava como assessor, a atuação do advogado. Porque o senhor citou muito bem o Carnelucci, e o Carnelucci desde sempre disse que o advogado é o defensor do um contra todos. Se o advogado se acovarda em momentos difíceis como esse que nós vivemos no Brasil, onde professores viraram falsários e a ciência é refutada com achismos, a atuação do advogado criminal é quase criminalizada, ao ponto de, como o senhor disse efetivamente, e traz tudo que aconteceu na Lava Jato e que verificar e assistir às audiências que ocorriam e estão gravadas aí pelo meio do YouTube, a expressão de ódio, de raiva que se tinha contra o odiado. E não invariavelmente era o acusado, e quem estava ao lado do acusado respingava aquela ira, né? Respingava a bilis
da raiva em relação àquelas pessoas que estavam respondendo pela prática do injusto. Nós acompanhamos isso diuturnamente e hoje pela manhã, doutor Luiz Flávio Durso, eu tive a oportunidade de participar também de uma live a respeito dos HCs nas coisas superiores. E eu encontrei no próprio site do Supremo Tribunal Federal a estatística dos HCs concedidos desde 2009. E o que me chamou mais a atenção foram os 3 últimos anos, principalmente o momento atual que nós estamos vivendo em situação de pandemia, onde nós temos um Supremo Tribunal Federal que reconhece o estado de coisas inconstitucional dos nossos presídios, do nosso sistema prisional, das pessoas que vivem hoje em situação de prisão. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade do cumprimento de pena antecipada. E nós temos um Supremo Tribunal Federal que, em 2018, de 13 mil habeas corpus impetrados, concedeu a ordem a 956 habeas. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que, em 2019, de 11 mil habeas corpus impetrados, concedeu a ordem a 864. E isso nos traz uma situação de preocupação, porque, embora o discurso seja democrático, no sentido de que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional na prisão do nosso país, a prática me parece autoritária, doutor Luiz Flávio Durso. Quando vai se decide em violação às garantias fundamentais, desrespeitando, inclusive, o que nós estamos debatendo aqui, que é a ampla defesa. Mas onde cabe tanta raiva? Onde cabe tanto ódio? Né? E dessas decisões, o que me surpreendeu, de certa forma, é que o motivo que mais o Supremo Tribunal Federal concede habeas corpus é para gravidade, é pela fundamentação da prisão preventiva, pela gravidade abstrata do delito. Aquela questão da súmula 718, 719, onde a opinião do julgador não constitui fundamentação idônea para manter ou determinar a prisão de alguém ou submetê-lo ao terreno obscuro do cárcere. Ainda assim, a segunda causa que mais gerou a concessão de habeas corpus foi a questão referente ao regime inicial de cumprimento de pena. Matérias também que estão simuladas, matérias que já estão pacificadas, onde, e já vai uma pergunta para o senhor, a crítica maior é a resistência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não respeita a súmula, que não respeita a orientação jurisprudencial, que me parece que é um Tribunal de Justiça à parte, que não respeita as súmulas das cortes superiores do nosso país. No caso de tráfico de drogas, por exemplo, entendemos a situação de São Paulo, um estado que tem uma população carcerária que acredito seja uma das maiores do país, a situação referente às facções existentes, PCC, que é a realidade do estado de São Paulo, mas se decide sobre o tráfico de drogas e, ainda que se aplique a redutora que prevista no 33, parágrafo 4º, a fundamentação é que o tráfico é um crime grave e somente o regime fechado é suficiente para reprimir e prevenir a prática do injusto. Então, vejam, embora nós estamos falando de amplitude de defesa e do contraditório, e isso se faz não necessariamente, não tão somente na instrução, quando se trata de cumprimento de pena ou de decisões a respeito dessa questão, a respeito da mais ampla defesa e do contraditório, os princípios de garantia se esvaziam, e se esvaziam dentro dos nossos tribunais. Então, eu acredito, doutor Luiz Flávio Durso, que as maiores violações à garantia da ampla defesa e do contraditório são
realizadas ou são praticadas justamente por aqueles que deveriam garanti-las, que são os nossos atores judiciais. E eu acredito também, até é objeto do meu estudo no doutorado, que os atores judiciais são os grandes causadores do grande encarceramento existente em nosso país, pela resistência que se tem a uma posição, uma jurisprudência mais igualitária, mais libertária, que pune sempre os mesmos, mantendo uma situação de uma estrutura vertical de uma sociedade estrodonticamente desigual e que acaba produzindo ainda mais dor e sofrimento. São essas palavras que eu teria como uma forma de desabafo daquele que vive a situação do sistema de justiça criminal de nosso país. É o que eu estudo, é o que eu me dedico, de alguém que se preocupa muito com a situação das pessoas com a vida das pessoas em situação de prisão. A vida das pessoas em situação de prisão também importa. E nós não podemos esquecer disso, principalmente num momento tão delicado que nós vivemos no Brasil e no mundo, que é a situação da pandemia que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela oportunidade. Pedro Paulo, posso ir direto? Sim, senhor. A palavra é do senhor. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Santin. Eu acho que, bom, nós temos 2 horas para conversar sobre o tema, então nós vamos poder falar bastante. Muito rico, muito precioso, de uma extensão imensa, as ponderações que o professor traz, fruto da sua experiência, e uma experiência também importante, porque, tendo assessorado um desembargador, o colega conhece, não como professor, mas como alguém que militou por dentro, nas entranhas do Poder Judiciário, como muita coisa funciona lá dentro. Você sabe que, quando você diz de onde vem tanto ódio, onde estava reservado, onde estava estocado tanto ódio, nós tivemos um júri da Suzana e o Podival foi o advogado, e quando ele chegou no plenário do júri, ele quase foi agredido pela multidão que estava na porta. E ele é o advogado, simplesmente. Então, a confusão que se faz, historicamente, do advogado com o seu cliente, sempre trouxe muita dificuldade para nós. Isso não é sigilo, ganhou a mídia à época, mas eu funcionei em alguns casos onde eu não estava com a simpatia da opinião pública e senti a reação. Eu advoguei para o casal Renascer quando a Globo estava em franca campanha, aberta campanha contra eles. E isto interessante que aconteceu em 2003, quando eu era candidato pela primeira vez à presidência da OAB, aqui em São Paulo, viu, Flávio? E coisa interessante, porque muitas vezes eu cheguei por esse interior afora, 245 subseções. Naquele tempo, podia fazer campanha estendida, não só esse tempo reduzido da nossa regra atual.
eu fiz campanha durante 6 meses. Eu rodei todas as subseções. Ia pingando, uma a uma. E eu estava atendendo exatamente o momento onde esses clientes estavam sendo alvo de um antagonismo muito grande. O episódio, vocês se lembram, devem se lembrar, alguém, a história do dinheiro na Bíblia, que chegaram nos Estados Unidos, tal. Olha, uma confusão generalizada. E muitas vezes eu fui me reunir com colegas pelo interior e esses diziam, mas você quer ser presidente da ordem e está advogando para essa gente? Colegas, hein? Para você ver a deformação do pensar de alguém que deveria ter outra formação, deveria pensar diferente. Imagina o cidadão comum. Essas e outras, eu recentemente advoguei para o Vacari, ainda advogo, na Lava Jato. Estava com o meu filho num shopping no início do ano, o sujeito grita do outro lado do corredor, que vergonha, você advogando para essa gente, não sei o quê, tá? É esse problema, Santinho. Você sofre com a confusão que as pessoas fazem. Mas eu também tive a oportunidade de advogar num caso emblemático. E ali eu senti muito o que é o desastre de um sistema que não está montado para a defesa, está montado para o antagonismo àquele que vem a ser acusado. Eu presidi a Associação dos Advogados Criminalistas aqui do Estado de São Paulo no início da década de 90, em 1991. E aí aconteceu um caso que ficou conhecido como a Escola Base. Não sei se lembram-se disso. Uma escola de crianças, onde os donos foram acusados de abusar sexualmente dessas crianças. Uma conselheira, Maria Elisa Munhoz, que até é falecida, passou a advogar para o casal de japoneses, donos da escola, e me chamou para auxiliá-la nessa defesa, e eu participei também. Eram 3 casais, os donos da escola, e a autoridade policial, num acerto com a TV Globo, criaram uma novelinha. Todo dia, no Jornal Nacional, essa autoridade policial tinha entrada para dizer qual foi o episódio daquele dia contra aquelas criaturas que abusavam sexualmente daquelas crianças. Um desastre. Você, ao se posicionar para falar em defesa deles, quanto mais para advogar para aqueles pobres coitados, era escurrachado, vaiado, etc. E tinha a mídia ainda a patrocinar tudo isso, coisa que hoje é muito comum, mas naquele tempo era a exceção. Fato é que esses indivíduos foram presos, ficaram um bom tempo presos, 2 deles morreram no cárcere, e a escola foi depredada, destruída, e sequer denúncia teve. O Santim acenou com a cabeça positivamente, que lembra do caso, vai lembrar disso. Não teve denúncia. O inquérito foi arquivado. Tudo aquilo era fruto da imaginação de crianças, e a prova que deu aquela repercussão gigantesca, porque aí o delegado foi um dia e disse, agora sim, está aqui o laudo, nós temos aqui, o laudo constatou fissura anal na criança, e se teve fissura anal, teve abuso sexual, não precisa mais nada, tudo. Foi um desastre. E fato é que aquela criança tinha o que minha avó chamava de fezes empedrada. Ela tinha o intestino preso, e quando tinha que defecar, fazia força, e aí a origem da fissura anal. Não tinha nenhuma violência sexual, o que as crianças, aliás, 2, as outras só reproduziram.
o que elas relataram foram cenas da novela, de novela que, modificado no contexto, no universo da criança, aquilo passou a ser verdade absoluta. É muito duro. Nós, que advogamos na área criminal, quando temos que advogar para alguém acusado de abuso sexual, é muito duro. Principalmente quando é um pai ou uma mãe alvo dessa acusação para afastar a criança do cônjuge numa separação, vem uma acusação e aí não é fácil, não é fácil. Eu me lembro que, recentemente, debatendo com o grande psiquiatra forense Guido Palomba, ele dizia: se palavra de criança tivesse valor, se ela não fantasiasse, não existiria Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, etc. Criança acredita nisso, criança fantasia isso, criança se vê nessa realidade absolutamente ilusória. Então, a palavra da criança tem que ser vista com reserva, tem que se olhar o conjunto probatório. Mas, lamentavelmente, quando uma criança revela um abuso sexual, é quase que a verdade absoluta e não há necessidade de outras provas a corroborar aquilo para desastre da vida daquele que foi acusado. Que, se for culpado, haverá de ser responsabilizado e pagará pelos seus atos, mas se for um inocente, e está aí quantos e quantos inocentes na história, e muitos filmes, documentários, aproveitem agora esta fase de quarentena, os alunos, os colegas, busquem aí na televisão quantos filmes vocês vão encontrar, não só sobre júri, porque isso é um espetáculo, é bonito e tal, mas de pessoas acusadas e que foram condenadas injustamente, baseado em fatos reais, tá uma coisa terrível. E isto mostra um pouco dessa situação que nós estamos vivendo. E essas pessoas são levadas a um sistema prisional. O professor falou tão bem. Como é que está o nosso sistema prisional? É inimaginável que alguém consiga defender a manutenção do sistema nos moldes em que ele se encontra. É inimaginável saber que nós temos um sistema superlotado, promíscuo, com tuberculose, com AIDS, com tráfico de drogas, com as facções comandando o sistema de dentro para fora, produzindo criminalidade de dentro para fora. E as autoridades, como avestruzes, não enxergam isto, colocam a cabeça dentro do buraco e continuam mandando e remetendo pessoas para esse sistema prisional diariamente. Diariamente. Sabendo o risco, sabendo as condições a que estarão sendo submetidas essas pessoas e não enxergam nada e continuam remetendo. É triste verificar isto, mas o professor falou, a responsabilidade dessa massa carcerária astronômica que nós temos é em boa parte do nosso sistema de justiça, que não privilegia outras formas de punição. Santim, eu integrei o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária por 8 anos. E naquele período, que é órgão do Ministério da Justiça, nós fomos incumbidos pelo ministro Jobim de realizar um projeto de lei e das discussões que nós tivemos ali, nós elaboramos o projeto de lei que veio a se tornar a lei das penas alternativas. Ali estava, integrando o conselho, Damásio de Jesus, René Aldotti, Edson Duarte, da Bahia, o Ariosvaldo Campos Pires, de Minas Gerais, Jorge Tavares, do Rio de Janeiro, Heitor Piedade, do Rio de Janeiro, pessoas... Eu era o caçulinha, na verdade, diante daquela turma toda lá de luminares, o Rubens Aprobato Machado, e nós debatíamos
essas questões todas, trazendo, principalmente o Damásio contribuiu muito, trazendo a experiência estrangeira sobre penas alternativas. E nós conseguimos. Você vai lá na exposição de motivos, está o nome de todos nós lá, que é resultado desses debates gigantescos, demorados, aprofundados, buscando experiência internacional, e aí passamos a ter, num dado momento, a promulgação da lei que estabeleceu no Brasil as penas alternativas. Achávamos nós que, a partir de então, nós teríamos um novo tempo no sistema prisional. A concepção de que a cadeia deveria ser reservada, a partir de então, só para quem é perigoso, utilizando todas as formas de punição alternativa à cadeia, que não o cárcere, para punir sempre, sempre que necessário, mas a cadeia somente quando efetivamente é necessário para aquele indivíduo. Triste ilusão. A prática mostrou que a resistência à aplicação desta lei consumiu anos e anos. O Ministério da Justiça montou a Central de Penas Alternativas em todos os estados. Sabe quem estava lá? Você é do Rio Grande do Sul, Santinho? Sabe, um dos integrantes era o Paulo Toné Camargo. O Paulo Toné Camargo, que foi diretor da RBS lá no Rio Grande do Sul, tal, hoje ele é da Globo, mas ele era do Ministério Público e veio integrar, chegou a presidir o nosso conselho e contribuiu também bastante nessa época com a lei de penas alternativas, que uma vez promulgada não era utilizada. Os juízes não queriam utilizar, não queriam aplicar, achavam que aquilo era uma forma de impunidade. E a população aplaudia, porque só se vê punição com cadeia. Esta cultura, para ser transformada, custa muito, demora muito. Hoje, melhorou um pouco, mas as cadeias estão lotadas. Você vê que o juiz ele tem hoje um cardápio na lei para punir de várias formas, devendo examinar e justificar por que não o faz. Ele sequer avalia as possibilidades. O juiz simplesmente decreta a prisão e toca o processo sem fazer a avaliação dessas preciosidades que o legislador colocou nas mãos do julgador para evitar que o homem seja encarcerado e submetido a essa situação miserável dos nossos cárceres. Isso é uma questão cultural que ainda temos muito a fazer, mas não dá para desistir. Eu acho que a luta é permanente. E eu sou um fã de John Lennon, e como fã de John Lennon, eu adoro uma música que é aquela Imagine. E John Lennon diz, eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. Assim que eu me vejo como advogado. A gente olha, sonha, mas nós não estamos sozinhos, nós somos uma legião de sonhadores e podemos mudar o mundo se a gente quiser, desde que estejamos unidos e que não recuemos. Passo para trás é só para pegar impulso para ir para frente. E aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos mudar muita coisa. Eu fui anotando aqui uma série de coisas que... você falou uma coisa que eu queria fazer um registro. Você citou o problema do tráfico de entorpecente e a aplicação do regime fechado, e o Supremo insiste nessa história quando já tem jurisprudência pacificada no sentido contrário. Veja que não é só para o tráfico. Qualquer crime hediondo, independente da quantidade da pena, eles insistem em aplicar o regime fechado quando a jurisprudência predominante, dominante, tranquila e simulada é no sentido de que não se aplica o regime fechado somente porque a condenação é por um crime hediondo, mas, lamentavelmente,
esta concepção, que não é conservadora, é uma concepção cruel com o ser humano que está sendo objeto de julgamento. E, para encerrar, você comentou também, meu caro professor, da situação do tribunal aqui de São Paulo. Este é a situação mais flagrante, mas isso se repete no Brasil inteiro. O que emana do Supremo, muitas vezes não é seguido nem pelo STJ. O que emana do STJ não é seguido pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça. São os Brasis que nós temos. E aí, quando se fala em segurança jurídica, como é que nós podemos ter segurança jurídica se cada corte decide de um jeito? O cliente chega nos nossos escritórios e diz: escuta, como é que funciona isso nos tribunais? Você diz: depende. Depende do tribunal, depende do julgador, depende do assessor. E é uma outra coisa também. Eu acho, você viveu isso, professor, eu acho que o assessor tem um papel fundamental no auxílio ao magistrado que decide. Mas nós temos situações de magistrados que não decidem. O assessor decide tudo. O assessor vai discutir com ele: olha, tem um caso assim. Ele diz: decida aí. Como? O sujeito se preparou, ele está formado, ele está se dedicando a uma função quase divina de julgar o próximo. Não se trata de trocados, de dinheiro, de posição. Não, é a vida do indivíduo. É a moral do camarada. É um linchamento que ele pode sofrer pelas redes sociais que acaba com a vida dele, a vida da família, por causa de uma decisão equivocada. Daí porque a responsabilidade do juiz é gigantesca. Eu, pessoalmente, tenho um profundo respeito pelo juiz, mas os juízes precisam entender esse papel tão importante que exerce. E nós vemos, às vezes, ou vez por outra, juiz querendo combater criminalidade. Quer combater criminalidade? Vai ser eleito, se candidata, ocupa a pasta da Secretaria de Segurança Pública. Mas juiz não é para combater criminalidade. Juiz é para aplicar a lei ao caso concreto, e desde que provocado para isso. Quantas vezes nós vemos notícia de juiz por esse interior afora que sai com a polícia para fazer batida, segurando carabina 12, com colete à prova de bala, para fazer operações. Juiz! Integrantes do Ministério Público. Para que isso? Ah, mas ele gosta. Bom, gosta, está no lugar errado. E aí, me permitam, nós estamos entre professores, me permitam, aí tem um problema que está na base. Nós temos uma deformação que precisamos corrigir. É impossível a quantidade de faculdades de direito no Brasil formar esta massa de operadores do direito com qualidade. É impossível. Nós temos uma boa parte da legião dos nossos que não tem preparo e vão chegar a ser juiz, promotor, delegado e advogado sem preparo. Eu já licionei em cursinho. Às vezes o sujeito vem preparado, às vezes não vem. E se ele estudar, ele passa. Só que vai ter um defeito de formação lá, que se ele for autodidata, ele supera, mas se ele não for, ele vai ficar com aquele defeito na base. E aí, sabe o que acontece no dia a dia? Ele não recebe advogado, ele não conversa conosco, porque se ele conversar conosco, nós vamos perceber que ele é precário, que ele é frágil, que ele é ignorante. Então, para se proteger, ele nos agride, ele não nos recebe, ele não dialoga, ele se põe num castelo como uma situação onde ele é inexpugnável.
mas não por mérito, por fragilidade. E aí nós vamos verificando essas pessoas. De um lado, os advogados que sequer têm noção das suas prerrogativas. Do outro lado, as autoridades que não conhecem as prerrogativas, portanto, não as respeitam. E, muitas vezes, o dia a dia faz com que isso seja visto com naturalidade. Está errado. Nós precisamos falar, nós precisamos reagir, nós precisamos nos mobilizar. É que eu falo às vezes e remonto ao tempo que eu estava na presença da ordem, porque lá eu consegui, diante de todas as coisas que eu acredito, eu tinha um instrumental, eu tinha essa instituição maravilhosa para instrumentalizar essas iniciativas. E uma delas foi quando começaram as invasões de escritórios de advocacia por esse país afora, inclusive com decisões judiciais da Justiça Federal, oriundas aí também de Mato Grosso. Era uma canetada a dizer: busque a apreensão no escritório de advocacia de fulano de tal, para aprender o quê? Tudo que fosse de interesse da investigação. Eles invadiam o escritório, levavam o arquivo inteiro. Teve escritório que levaram até máquina de café. Essa barbaridade. E aí, a reação era tímida. Eu montei em São Paulo um evento na Praça da Sé contra as invasões de escritórios de advocacia. No começo, havia uma dificuldade de mobilização. Nós tivemos uma meia dúzia de escritórios importantes que foram invadidos. Quando os escritórios importantes foram invadidos, aí muita gente percebeu que, se foram deles, poderiam ser os nossos. Então, vamos nos mobilizar. Porque, enquanto era do coleguinha lá da periferia, ninguém dava a mínima. Reagimos, fomos para a praça pública com o apoio da imprensa. Fomos aos jornalistas, às redes de TV e jornais, para dizer o seguinte: hoje são as nossas prerrogativas, amanhã é de vocês. Amanhã é o sigilo da fonte que não existirá mais. Fomos às entidades da sociedade civil para dizer: a garantia de vocês reside na nossa. Se nós tivermos o escritório protegido, você, como cliente, terá proteção. Se não tiver escritório inviolável, você não tem proteção alguma. E essa reação, felizmente, deu certo. O Michel Temer, à época, nós fomos ao Congresso, e ele estava também presidindo a Câmara. Ele nos disse: vamos fazer um projeto de lei especificamente para isso, tal. Eu me lembro como se fosse hoje. Estávamos todos, estava o Mari, estava o Batoca, estavam todas as lideranças lá. Eu disse: presidente Michel, presidente da Câmara, eu digo, isso já está no nosso estatuto. Para quê? Lei? Para dizer o que já está dito? Ele falou: Durso, aprenda que no Brasil não adianta dizer que cocada se faz com coco. Isso é insuficiente. No Brasil, nós temos que dizer: a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. E aí as coisas começam a acontecer. Dito e feito. Então, por conta disso, por conta da cultura brasileira, nós ainda temos muita coisa a fazer. E a começar, penso eu, por mexer nesta proliferação de faculdades que tem destroçado a justiça por conta da má qualidade dos personagens de justiça que produz e que coloca no mercado de trabalho, tanto na advocacia, quanto na magistratura, no Ministério Público, nas carreiras policiais e tantas outras aí. Desculpe o inflamado, mas é que eu fico com o espírito assanhado com relação a esses temas. Professor, o senhor citou John Lennon, e eu peguei uma passagem dele aqui, que ele fala assim: eu componho de acordo com as circunstâncias em que estou envolvido, seja de ácido ou na água. E eu faço esse trocadilho com a professora Michele, antes de passar a palavra para ela. Ela tentou falar conosco pelo computador, não deu jeito, agora ela arrumou um celular e ela vai
fazer uso da palavra e nos brindar com a sua oratória, fazendo um improviso, como disse John Lennon. Então, eu passo para a senhora, professora, para que a senhora faça a sua pergunta para o professor Luiz. Estão me ouvindo agora, todo mundo? Que bom! Primeiro, agradecer o convite, né, do IAMAT, para esse encontro maravilhoso, o professor Durso nos dando aí uma aula. Eu quero falar, professor, que no 10º semestre da Faculdade de Direito, apaixonada no direito penal e processo penal, o senhor foi uma grande inspiração para o meu tema de monografia à época, que eu escolhi discorrer, né, falar sobre a lei de crimes hediondos e fazer o enfrentamento daquela proibição à liberdade provisória e falando das garantias e dos direitos constitucionais atrelados ao processo penal. Então, eu lembro de ter assistido palestras com o senhor, o saudoso Luiz Flávio Gomes, na época, e vocês foram grandes inspirações para esse trabalho. Então, é uma honra estar aqui hoje, participando do evento. E eu ouvi, né, atentamente tudo que os colegas colocaram, e eu fiz algumas observações aqui, e eu gostaria de fazer uma colocação, em tom até de provocação para uma reflexão de toda a mesa. No início, logo da fala do senhor colocou assim, temos que usar a tecnologia, né, e as mídias que temos acesso hoje com cautela, com parcimônia, com responsabilidade. E o que nós observamos é que, de fato, o avanço tecnológico, ele trouxe as redes sociais, e com as redes sociais, voltando até ao tema proposto, nós verificamos diariamente uma enxurrada de ódio, de julgamentos. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais propiciaram alguns cidadãos a ter voz, a serem vistos e ter também os seus direitos garantidos. Eu vou citar como exemplo alguns crimes de racismo, né, que, por meio das redes sociais, acabam os vídeos viralizando e chama a atenção das autoridades, o que talvez não fosse, né, não ocorresse dessa forma se não fosse a tecnologia. Nós tivemos agora, mais recentemente, esse caso de estupro e tantos outros. Mas, ao mesmo tempo, em que essas pessoas passam a ter essa visibilidade, isso chama a atenção das autoridades e as autoridades tomam providência, nós temos esse uso, esse ódio das redes sociais, em que as pessoas são julgadas antes mesmo que um inquérito seja concluído e que o processo penal seja iniciado. Então, o que eu gostaria de refletir com os colegas tem um avanço que a tecnologia trouxe e que permite tudo isso, mas tem esse outro lado, que é o fato de que as pessoas, a partir de que tomam conhecimento da ocorrência de um crime, passam a julgar, passam a condenar, sem mesmo que tenha havido um processo, e a defesa fica nesse meio, né? Porque quando nós defendemos o direito do cidadão, nós defendemos o direito de toda a sociedade, porque são garantias e direitos que estão na Constituição. Então, eu gostaria que o senhor falasse como que o senhor vê essa questão e como o senhor acha que a gente pode fazer esse enfrentamento para que possamos alcançar, né, extrair tudo que for bom de tecnologia para implemento do processo penal, para alcançar a justiça e combater, como o senhor mesmo falou, nos unir, né, para combater esse mau uso das redes. Como que o senhor vê essa questão? Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Obrigado, professora. Quero dizer o seguinte, professora Michele. Você tem uma grande responsabilidade. Você é professor de cursinho, não é? Eu tenho dito que, para ser professor de cursinho, você tem que ser meio showman, porque não é fácil. É muita verdade. matéria
pouco tempo e você tem que entusiasmar a turma para ficar se dedicando e estudando bastante. Mas acho que os professores de cursinho, e eu lecionei muito pouco em cursinho aqui, mas tenho amigos que se dedicam bastante e passam a ter efetivamente essa responsabilidade, porque amanhã esse juiz do qual nós falaremos passou pelas suas mãos, o promotor passou pelas suas mãos, o delegado passou pelas suas mãos. Então, se eventualmente falhou alguma coisa na faculdade, tem uma oportunidade aí de resgatar. E você, como advogada militante, volto a dizer, parabenizo, e essa responsabilidade é muito grande, no sentido de levar a conscientização da importância do exercício do papel da autoridade. Nós vimos outro dia aí, um desembargador não quer usar máscara, humilha um pobre servidor. Tá? Olha, o ser humano me surpreende positivamente e negativamente. Sempre. E a mim também. Positivamente, porque eu acredito que o mais cruel, violento dos criminosos tem chance de recuperar-se. E eu vi isso acontecer numa experiência muito antiga, que foi denominada, e hoje se proliferou pelo Brasil, denominou-se APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Esse modelo APAC, fundada por um sujeito, um advogado, juntamente com um desembargador aqui de São Paulo, numa cidade do interior chamada São José dos Campos. Esse modelo tinha o Mário Toboni, esse sujeito que estava à frente disso, o Silvio Marques, o desembargador, e aquela unidade prisional, na medida em que os presos iam chegando e exigindo atendimento, alimentação e condições para ali permanecerem cumprindo a sua pena, o Estado chegou à conclusão que aquela unidade deveria ser fechada e tomou a decisão de fechá-la. Só que os presos eram pessoas da cidade. Eu estou falando há 30 anos, hein? Eram pessoas da cidade. A comunidade, liderada por um movimento da Igreja Católica, que à época chamava-se Cursílio, mobilizaram-se para encampar aquela unidade prisional. E a sociedade encampou, levava alimentação, pagava com rateio a conta de energia elétrica, e assim o Estado foi se desobrigando e a comunidade foi encampando. Até que houve uma situação extrema, que o Estado saiu totalmente e a sociedade encampou totalmente aquela unidade. Mas encampou assim, levava comida, levava mantimentos, levava condições mínimas, assistência jurídica, assistência médica, mas quem era o carcereiro? Não tinha. Aí um preso disse, não, eu posso fazer essa função aqui. E com isso, um preso ficou com a chave da cadeia, o outro ficou com a chave do setor da ala tal, e esta experiência, que não tinha o Estado, só tinha a sociedade ajudando, e os presos cuidando dos presos, tornou-se uma experiência conhecida mundialmente. O mundo vinha aqui para conhecer essa experiência. Volto a dizer, nessa época lá do Ministério da Justiça, Santim, que eu fiz referência, nós trouxemos o ministro da Justiça à época, Jobim, para conhecer a experiência da PAC.
Quando a Polícia Federal vieram os precursores, veio o precursor para ver onde o ministro vai visitar, não sei o quê, disseram, não vai, ministro. Nós não temos a mínima segurança, lá dentro só tem preso. Nós não temos condições de entrar com armamento pesado numa unidade que tem lá 150 pessoas, todos presos. E insistimos, o ministro foi se inteirando do modelo, veio, visitou. Visitou e se encantou, porque o homem se recupera. O homem, quando ele está determinado a mudar, ele muda. E quantas experiências existem nesse sentido? Aliás, tem até uma passagem pitoresca, mais um instante só para contar isso, porque é hilário. Chegou um juiz novo em São José dos Campos e, de repente, tinha uma audiência e o preso veio. Veio com 2 outros, escoltando. Ao chegar na sala de audiência, o juiz disse, o senhor não está algemado? Aí ele disse, não. E chama aqui quem fez a escolta. Vieram os 2. Ele falou, ué, os senhores não algemaram o preso? Falou, não, doutor, não precisa. Como não precisa? Cadê a algema? Não, nós não temos. Vocês não são segurança? Não, nós somos presos. Como? Vocês são presos? Estão escoltando outro preso? Nós somos da APAC. O juiz ficou maluco, chamou a segurança do fórum, falou, recolhe, esses 3 aqui, eles vieram. Como é que vocês vieram? Nós viemos andando pela rua, os 3. Ele falou, vocês estão tudo louco. E o juiz não entendeu. Aí ele foi à APAC, entendeu, conheceu e se tornou depois, com o tempo, um dos maiores entusiastas. Outro que foi também entusiasta disso foi aquele juiz que foi secretário da Administração Penitenciária aqui em São Paulo, Nagashi Furukawa. Também esse modelo da APAC se proliferou no Brasil, não, evidentemente, com a totalidade do controle da unidade pelos presos e pela comunidade. O Estado continuou, mas sempre com a interação, numa outra visão de recuperação do homem, com a participação efetiva da sociedade. Isto dá resultados. Mas, por outro lado, nós temos também as decepções. Decepções de verificar pessoas que você não espera e passam a ter reações tristes, reações de hostilidade. Esse exemplo do desembargador aí sem máscara fazendo o que ele fez, não precisa. É um desembargador, é alguém que é educado culturalmente, é um privilegiado. Humilhar o sujeito lá, não quer usar máscara, não sai de casa. Hoje a regra é saiu, tem que usar máscara. O uso da máscara é para a sua proteção, mas é para a proteção do próximo. E esse individualismo, essa coisa de... O sujeito pensa nele mesmo. E o maior exemplo disso, que me traz uma decepção gigantesca com o ser humano, é agora... que nós vimos dias atrás, os bares lotados, ninguém com máscara, como se fossem aqueles já vacinados, uma espécime que está acima do risco de contrair o corona, quando nós temos aí legiões de pessoas que efetivamente vão para uma UTI, são entubados, alguns morrem. O ex-deputado agora, de 33 anos, ia fazer 34 anos na sexta-feira próxima, morreu de Covid sem ter nenhuma doença mais grave. Então, é uma loteria isto. E as pessoas que, num primeiro momento, aqui é um ponto, num primeiro momento, tiveram uma explosão de solidariedade. Eu nunca vi tanta gente fazendo campanha para angariar alimento para o próximo e bater a porta do vizinho, que tem idade, dizendo, se quiser eu vou no supermercado para o senhor. Essa solidariedade durou 2, 3 semanas e acabou. Mas ainda tem, mas não como era no começo, não. Hoje em dia, o pessoal não quer saber.
voltou aquele individualismo, ele vai para o bar, ele não quer usar máscara, ele está pouco se lixando para o próximo. Então, nós temos esse lado do ser humano que, lamentavelmente, é o lado que está nas redes sociais, semeando ódio, criticando, fazendo a fofoca, e que no passado fazia isso de outra forma, com uma repercussão menor. Isto, como eu disse para a Flávia lá no começo do nosso debate, era no boteco. Reunia lá na mesa do bar e eles falavam da vida de todo mundo e criticavam, e a maledicência reinava e destruía a moral de alguém, mas destruía, volto a dizer, naquele ambiente de 5, de 10. Hoje, a destruição, quando chega no celular, pode chegar a milhões. Exatamente. Por tudo isso, é que eu acho que a solidariedade que nós vamos ter no pós-pandemia é exatamente igual à que tínhamos no antes-pandemia. Não acredito que a humanidade vá mudar. Eu acredito que o homem, na sua essência, continuará sendo homem, com seus defeitos, com as suas frustrações, com as suas alegrias, com os seus egoísmos, com o seu altruísmo. Vai continuar tudo igual, porque daqui a pouquinho, basta chegar a vacina, passado uns meses, a turma vai esquecer tudo o que passamos e vai ficar alguma coisa lá atrás, só como uma lembrança de alguns dias mais difíceis que foram vividos. E eu falo, para encerrar, da questão que você colocou, que as pessoas no celular, nas redes sociais, recebem acusação sem direito de defesa e são ali julgadas. Mais do que isso até, professora, são ali linchadas. Quantas e quantas vezes nós vimos campanha contra pessoas que sequer culpadas foram. Sequer a elas foi imputada uma conduta criminosa, por exemplo. Mas há uma sinergia que se constrói uma ideia e essa ideia frutifica, um vai falando, o outro vai falando e perde-se o controle. No Guarujá, aqui em São Paulo, havia uma pessoa que foi acusada de fazer rituais satânicos, tal, com crianças. Puseram na internet, nas redes, uma foto da mulher que estava sendo acusada. E viram esta mulher andando de bicicleta numa das avenidas próximas da praia. Chegaram essa mulher, lincharam essa mulher, mataram essa mulher num linchamento físico por conta de uma foto no celular. Só que não era ela. Não era ela acusada dos rituais satânicos que pegava as crianças para isso e aquilo. E a mulher foi morta, assassinada. Uma vez, lá atrás, eu fui estudar essa história do linchamento e é impressionante. As pessoas sozinhas não têm coragem de dirigir uma palavra mais áspera ao semelhante. Mas quando a turba se forma, ela tem uma coragem gigantesca que a cega e faz ela agredir fisicamente o semelhante num gesto que jamais cometeria dentro de uma normalidade de comportamento. Esse comportamento coletivo do linchamento, transferido às redes sociais, é o que a gente verifica. Sim. Nas palavras, nas frases, nas construções de ódio, de rancor. E agora com a contaminação política dessa história toda. Exatamente. Porque uso um remédio, não uso o outro, porque faz assim, não faz assado, porque esse... O que nós estamos vendo é uma tristeza, é uma desgraça de uma situação que quem é democrata efetivamente deve ligar o radar, porque existem coisas no contexto político deste país que remontam um passado de triste memória.
Exato. Iniciativas de obscurantismo, de tempos sombrios que estão acenando. Mas, evidentemente, que hoje nós temos um outro momento. E aqui, professora, eu vou usar também a nossa arma, porque se isto é um desastre, se mal utilizado, isto, se bem utilizado, pode ser a arma de resistência democrática para as mobilizações deste país. E já aconteceu, não foi só aqui, não, no mundo, em vários lugares, porque governo nenhum controla isto aqui. De modo que, com esta ideia final, eu quero dizer que, às vezes, e muitas delas, decepcionado com o ser humano, volto a dizer, lembrando do John Lennon, imagine, eu sou um sonhador, o ser humano supera tudo isso, e se nós estivermos juntos, um novo tempo há de virar, se Deus quiser, e que nós não esqueçamos as dificuldades passadas no presente, para que no futuro nós não as repitemos. Ok? Excelente. O nosso tempo no YouTube, infelizmente, acabou. Eu quero agradecê-lo pela oportunidade de dividir conosco o teu conhecimento. Quero agradecer ao professor Giovanni, professora Michele, doutora Flávia. O IAMAT se sente muito honrado pela participação do senhor aqui e espero que no futuro breve estejamos juntos, presencialmente, desfrutando da tua oratória. Então, muito obrigado aos membros do IAMAT que participaram conosco durante a live, dando os seus depoimentos. Infelizmente, não consegui fazer a pergunta, porque nós temos 20 segundos para terminar aqui o tempo no YouTube. Então, agradeço aos senhores, agradeço aos nossos patrocinadores, em especial o Certificador Online, e que Deus continue nos abençoando.